Iniciando a entrevista com a professora de História Ana Lúcia Furini, que aliás tem sido colaboradora nossa, sempre que temos essas datas cívicas importantes, como fizemos no 9 de julho, em que ela esteve aqui com a gente, datas paulista, evidentemente, mas agora dessa vez a data nacional e a data mais importante, né, do nosso país, da nossa independência, do 7 de setembro, que será amanhã, e quando não teremos programa, porém, já marcamos essa data hoje com esta entrevista. Bom dia, professora. Bom dia, Décio, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui, interrompemos aí a sua folga, né? Mas é preciso, né, que o pessoal aproveite aí seus conhecimentos para a gente entender melhor ou até aprender um pouco mais, para aqueles que já têm um pouco de noção, né? Não, é sempre um prazer colaborar. Eu sou um deles, inclusive. Cada oportunidade de uma entrevista, sempre a gente aprende uma coisa a mais, né? E é isso. O 7 de setembro tem aquela marca beira do Ipiranga e o grito de independência que vem desde aqueles tempos sendo narrados como o acontecimento que resultou na independência do nosso país. Mas em muitos acontecimentos históricos, o que aconteceu foi que com o tempo, as narrativas, os registros da época reestudados, mudou um pouco daquilo que a gente chegou a aprender na escola. No caso da data da independência, mudou algo, aquela história contada nas escolas há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, por aqueles que ainda estão vivos e estudaram, é a mesma? Olha, a gente precisa entender sempre o fato histórico dentro de um processo, né? Eu insisto muito nessa coisa da questão processual. O fato, ele não acontece isolado. Ele é derivado, né? Ele é determinado por algo ou algos, né? Entre aspas aí, que vem determinando. Uma sucessão de outros acontecimentos. Sim, a nossa independência, por exemplo, que foi em 1822, ela está diretamente vinculada ao período napoleônico europeu e à vinda da família real em 1808 para o Brasil. Então, o nosso processo de independência, o germe dele é de 1808. Ele não é de 1822, né? Do fato de 1822. E tem uma outra coisa que muita gente não sabe. Quem assinou a declaração original da independência foi a rainha, não foi a princesa, não foi o príncipe Dom Pedro. Ela assinou no dia 2 de setembro. Ele estava em viagem do Rio de Janeiro, em São Paulo, Santos, né? E as coisas entre Brasil e Portugal estavam tão delicadas, né? A situação, que eles no Rio de Janeiro recebe-se correspondências tão pesadas, né? Da coroa portuguesa, inclusive dizendo que se eles não retornassem a Lisboa, eles seriam considerados traidores. Que a princesa mais o Bonifácio, eles se juntam com o Conselho de Estado e ela que assina a Declaração de Independência. E Dom Pedro estava onde? Ele estava em viagem, né, do Rio de Janeiro para São Paulo, resolveu umas pendengas políticas aí, e daí ele deu uma esticada em Santos, porque a gente sabe, né, do notório envolvimento dele com a Marquesa de Santos e tal. Então, ele deu uma esticadinha até Ele Santos. estava em devaneios. Então, ele teve uma viagem política até São Paulo e depois... depois foi dar um passeio em Santos. Isso. Namorar um pouquinho. Isso, foi... Para ser melhor entendido. Exato, né? ele foi fazer uma visita à Marquesa. A Marquesa de Santos. É isso mesmo. E a Maria Leopoldina estava lá no Rio de Janeiro, segurando as pontas. E ela mas ela era detentora desse poder? Sim, enquanto ele não estava lá? Ele, antes da viagem, ele deixou uma declaração, ele nomeou-a, né, como a regente interina. Eu não conhecia esse detalhe. Tá vendo como a gente sempre aprende, ó? Eu não conhecia esse detalhe. Pois é. Quer dizer, Dom Pedro estava namorando. Ele foi para São Paulo resolver, né? Sim, mas depois já aproveitou a proximidade com Santos. E tudo isso, e a independência, o momento determinante do país, de tão importante a data cívica até hoje, foi então oficializada pela princesa. Isso, pela princesa e o José Bonifácio, que era o conselheiro... Quer dizer que no poder já brincavam bem com a
com o poder antigamente, né? Então, na verdade, a gente tem aí, sabe, a nossa independência aconteceu de uma forma muito sui generis, né? Porque, veja, nós temos Dom João, né, quando veio para o Brasil, em 1808, a rainha era Dona Maria, que estava completamente perturbada, completamente fora da caixinha, e quem era o regente era Dom João, o príncipe Dom João, Sim. que vem com a princesa, uma espanhola, Carlota Joaquina, que odiava o Brasil, né? Isso Não gostava. Não gostava de forma Muito alguma. mosquito, pernilongo. Justamente, etc, etc, etc. E Mas, aí? em contrapartida, Dom João ele se apaixonou pela terra e ele foi revogando o retorno. Porque a família real ela vem para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas. Porque Napoleão invadiu tudo que tinha Napoleão direito. causava terror na Sim, Europa, né? ele invadiu tudo que ele Naquele tinha momento. direito, né, dentro do continente europeu para atingir a Inglaterra. Porque ele queria tirar a Inglaterra da cena econômica e colocar a França nesse status, né? Sim. E Portugal era aliado histórico da Inglaterra. Então, Portugal foi adiando essa parceria com a França o quanto pôde. E aí Napoleão perdeu a paciência, invadiu Portugal e a família real veio para o Brasil. Quer dizer, veio a família e mais toda a realeza. E aquela história de que ficar a ver navios foi exatamente a partir daí. Ah, essa expressão vem daí? Vem daí. Ficar a ver navios. Isso, porque a população portuguesa ficou a ver navios. Quer dizer, tem as suas autoridades, tem a sua realeza indo embora e deixando-os na mão, para encarar as tropas francesas, né? Ficaram a ver navios. E chegando, né, aqui no Brasil, há toda uma mudança. O Brasil, ele perde aquele status de colônia e ele ganha o status de metrópole, né? Ele ganha aquele ar metropolitano. E quando a gente tem a queda de Napoleão foi em 1815, lá na Europa. Então, Napoleão é derrotado definitivamente em 1815. E Dom João não volta, e não volta, e não volta. E você tem as cortes portuguesas, os políticos portugueses retornam. Ele só voltou quando ele foi ameaçado de perder o trono. Mas ele deixa Pedro, né? Fala, você fica, para cuidar do que é nosso. Então, nesse retorno, fica muito claro que retorna, porém, né, aquilo que é de conveniência permanece. Porém, como a gente já tinha perdido o status de colônia, inclusive em 1815, para ter cadeira em Viena, na Áustria, para votar algumas coisas em relação ao território europeu depois do furacão napoleônico, o Brasil, inclusive, ele passou a ser, o nome, né, do Brasil passou a ser assim, Reino de Portugal, Brasil, Reino de Portugal e Algarves, Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, o Brasil nem era mais colônia. Então, no status político, ele era Reino Unido a Portugal. Porque nenhuma autoridade europeia poderia ter assento de voto no Congresso de Viena fora da sede de poder. A princesa assinava a independência lá, enquanto Dom Pedro estava aqui em São Paulo. Mas ela tomou essa decisão sabendo que Dom Pedro concordaria com isso, ou ela tomou a decisão por si, pelas pessoas que estavam ao seu redor? Taércio, a situação já vinha azeda já há algum tempo entre Brasil e Portugal, né? Então, durante o ano de 1822, logo em janeiro, a gente tem uma forçada de barra, né, de Portugal para que Pedro retornasse. Por quê? Porque ele era o herdeiro direto do trono português. Ele é o filho mais velho. Então, ele teria que voltar de qualquer forma para poder se inteirar e tal, porque boa parte da vida dele ele passou aqui no Brasil. Aí virou aquela coisa, aquela celeuma de vai, não vai, fica, não fica, e a gente tem o dia do fico, né? Algumas pessoas... Hoje em dia pouco se fala disso dentro da cronologia histórica. Mas, assim, há um tempo atrás se fazia mais essa cronologia. Então, em janeiro, acho que é 9 de janeiro, a gente tem aí o dia do fico, que foi o dia lá que ele recebeu, né, um manifesto com
milhares de assinaturas pedindo para que ele ficasse. E tal. ele decidiu por ficar. Isso, diga ao povo que eu fico, né? Foi essa a frase que marcou isso. Então, isso foi em janeiro. E aí... Então, de 1822. 22, no ano da independência. Então, digamos, 7 meses antes. Isso. Então, a coisa já vinha azedando já há algum tempo. Então, essa relação de proximidade com as autoridades portuguesas já não era... Dom Pedro era muito mais brasileiro do que português a essa altura. Isso, ele passou boa parte da vida aqui, né? Ele veio menino, bem menino para cá. Chegou em 1808, né? Então, mas essa princesa que oficializou lá assinando, e ele estava em outros compromissos aí até, né? Tal, aquela cena, então, diante do Riacho? Do riacho, em que ele, então, grita independência ou morte, aquele cenário que está em telas e mais telas, então, ele aconteceu em que dias... E aconteceu, então? Aconteceu. Simbólico. Porque oficialmente já estava se... Então, na verdade, o que a gente tem aí? A princesa, ela determina que um mensageiro bata no encalço de Pedro. E vai um mensageiro, né, atrás e levando as correspondências que haviam chegado de Portugal, né, que... fez com que ela tomasse essa decisão junto do Conselho de Estado e juntamente com a declaração de independência que ela havia assinado. Isso dia 2. Ela assinou dia 2 de setembro. E botou esse mensageiro atrás dele. Atrás de Dom Pedro. E encontrou-o no dia 7. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não nada, tinha essas coisas. Era um mensageiro. O cara catava a carroça e saía que nem louco atrás de Dom Pedro. E ele foi atrás. Encontrando lá nas margens do Ipiranga, entregou ali e tal. E foi quando ele teve noção do que estava ocorrendo. E aí ocorreu de fato. Isso demorou então 5 dias. Mais ou menos isso. Porque se ela assinou dia 2. Isso. E no dia 7 é que ele recebeu. Lembrando assim, né, que essa locomoção era feita, né, de cavalo e tal, né? Então. Imagina, Rio-São Paulo. E assim, e o quadro, né, do Independência ou Morte, lá do Pedro Américo, que a gente tem, que é o referencial, né, talvez visual mais conhecido que a gente tem. Ele é fiel ao que aconteceu, será? Não. Nada a ver? Não, ele foi pintado em 1888. Acho que você estava com a imagem agora há pouco aí, Felipe. Se desse para colocar aí para os ouvintes, telespectadores, que seria esse cenário. Foi pintado bem depois. Em 1888, 66 anos depois. Nossa O Pedro Américo nem estava lá. E nem sabia, acho que... Talvez nem fosse vivo. Nem nascido, não era. Nem nascido ele era. Porque o que a gente tem aí? Ó, a gente tem o riacho bem aqui no primeiro plano, só uma pontinha do riacho. Desculpa a expressão caipira, dá um corguinho. Um corguinho, é isso mesmo. Essa colina aí, que ele está em cima da colina, né? No ponto mais alto. Essa colina, ela não existe, né? Ela não... No local. Não existe. Essa guarda toda, né? Real, toda paramentada aí também não existia naquele momento. Ele pode ter feito isso com 2 ou 3 pessoas ao seu redor só? Isso, que eram os acompanhantes. Esses cavalos brancos, eles são mais figurativos mesmo para dar essa imponência. Porque não se viajaria do Rio de Janeiro para Santos, em planalto, em montanha e serra, de cavalo jamais. Se viajaria de mula mesmo. É um detalhe interessante. Ele estava viajando... eles estavam em mulas, em jumentos, mulas. Também nisso é inconsistente a pintura. Sim. Isso aí é mais para lembrar aqueles heróis europeus do que propriamente, né? Uma situação mais real brasileira. O próprio rio aí, que devia ser muito maior, né? Não era esse fio d'água só, né? Então, essas construções aí de casa e tal, esse pessoal trabalhando aí, isso é um símbolo desse pessoal trabalhando, porque muitos historiadores colocam que simbolicamente faz um certo sentido. Por quê? Porque a gente não tem participação popular, e quem estava ali perto não estava entendendo coisa nenhuma do que estava acontecendo. Quer dizer, o que está fazendo? E quem via também nem sabia quem era essa pessoa, porque não tinha essa coisa de identificar, porque meio de comunicação, com foto, com imagem também. Quer dizer, as pessoas mais simples, mais pobres, não tinham essa coisa de identificação.
Porque a história vai sendo contada, gente, depois acrescentam relatos e tudo, e nós vamos entendendo depois que fomos ver que essa tela aí não era do momento, de alguém que viu o momento. Essa tela ela foi um presente, né? Ela foi um presente dado para o Brasil. Foi pintado em 1888, mas na verdade ele veio depois, já com o Brasil republicano, como um presente para a independência. Ficou bem simbólico apenas, né? Isso. Daquilo que o imaginário esperava que fosse, ou desejava que fosse, mas não foi bem isso aí. A gente não, assim, não ficaria de bom tom você pintar algo bem tupiniquim, vamos dizer assim, né? Essa coisa meio... 2, 3 cavalos e Dom Pedro com a espada no alto. Eu me lembro que alguns anos atrás, comentando isso com os alunos, depois a gente trabalhou num concurso de charges. E eu me lembro uma aluna, ela fez uma charge maravilhosa, que ela fez o quadro, né, assim, e uma mulinha, assim, com uma orelhinha caída, chorando em lágrimas, assim, dizendo que a história não foi justa comigo. Porque, fazendo essa coisa, né, que os cavalos todos ali, a mula que carregou todo mundo não foi nem mencionada no processo, né. Mas, é comum que isso aconteça, né? Os registros históricos, especialmente esses registros visuais, dependendo da linha que se segue, do momento artístico que aquilo está acontecendo, eles vão seguir algumas linhas, né? E isso é muito comum. Mas, minha gente, que interessante, né? O Brasil tem essas partes pitorescas aí. Desculpe aqui a ironia, mas o Brasil é descoberto por acaso, né? Erra o caminho lá, se é que foi isso mesmo, errou o caminho lá e as caravelas vieram parar aqui, né? Aquilo que já foi contado, né? Descobrimos né? E ao descobrir, né? Mas nem o grito foi. Terra vista, isso teve. Olha, teve. Tô falando para ilustrar aqui que tudo é no grito aqui, né? Terra vista, depois independência ou morte. Que grito nós daríamos hoje, hein, gente? Né? E aqui a princesa assinando, e 5 dias depois, sim, aí ele tomou a decisão do poder que ele tinha. Ele ratificou, né? Agora fiquei curioso, ele já tinha voltado de Santos? Ele estava voltando. Voltando de Santos. É o retorno. E aí tem mais... Nossa, parece que a gente está aqui para liquidar com a imagem de Dom Pedro. Não, por favor. E não é essa a intenção. Não é bem assim. Mas é que é curioso, sabe? Há registros, isso são registros históricos mesmo, inclusive da época, de que Dom Pedro estava passando naquele momento por um problema gastrointestinal muito complicado. Por isso que a rota foi pelo Riacho Ipiranga, né? Pelo retorno pelo Riacho Ipiranga. Em função do problema que ele tinha. Ele estava bem complicado dos intestinos naqueles 2 dias de retorno. E uma coisa, e a partir desse momento, dessa declaração aí, se não eram mais as regras de Portugal, quem passou a valer nesse período aí não como Constituição, mas digo, o conjunto de regras do país aqui ficou sujeito a quem? Olha, por enquanto, de 822 até 1824, valeu aquilo que vinha de Dom Pedro e seus conselheiros. Eles é que determinaram, o Brasil vai funcionar assim. Isso, dentro de uma modelagem que eles iam definindo. Que era o quê ali? Um sistema... Isso, era uma monarquia, né? Uma monarquia. Mas uma monarquia que tinha... Dom Pedro, ele foi educado para ser um imperador absolutista. Né? Aquele imperador que determina, não aquele imperador que negocia, né? Então, havia muitos conflitos em relação a isso. Que em alguns momentos ele até tentava negociar, em outros momentos ele já jogava a negociação fora e Quer dizer, do ponto de vista do jogo de cintura político,
a característica dele não era essa. Ele Não. era muito mais um administrador e um executivo. Isso. Né? A Maria Leopoldina, ela tinha maior talento para negociação do que ele. Acabava que ela era o quê? Uma primeira-ministra, assim, na prática? Olha, eu não diria isso, mas ela tinha uma influência muito grande diante das... Porque ele era muito... um temperamento muito sanguíneo, vamos dizer assim, muito imediatista. Então, ele não tinha essa ponderação. Mas ele já havia feito as encrencas e depois ela ia com muito jeito. Ela que tinha... De novo a mulher, né? Porque a mulher ela tem ponderava muito junto com ele e tal. Isso ficou bem claro, esse E trazia jeitão Bonifácio dele. Muito, né? Porque ele ouvia muito José Bonifácio. Ele era o mentor, cabeça. Ele era o dele. cabeça, isso. Aí, em 1824, aí a gente tem a primeira Constituição da monarquia, em 1824. Então, isso aí, vamos falar de 4 anos depois. Isso, dois um ano e anos pouco. depois. Isso. Mas, assim, nesse período, a gente vai ter o reconhecimento da nossa independência. Por exemplo, Portugal só vai reconhecer a nossa independência em 1825. E isso depois da gente pagar uma indenização. Pagar uma indenização. Apesar de tudo, tivemos que pagar ainda. Sim, por danos. Né? Que danos? Porque o Brasil era a colônia mais produtiva que Portugal tinha. E eles acharam que a gente... Não só acharam como... Cobraram como se a gente estivesse tomando, como se o Brasil estivesse tomando o que era deles. Isso, e nós pagamos, né? Nós emprestamos da Inglaterra 2 milhões de libras esterlinas. Para poder ter o sacramentar essa independência. reconhecimento. Isso, porque naquele momento era muito importante que a metrópole reconhecesse o status de independência da colônia. Caso contrário, os demais países não reconheceriam. O único país que reconheceu a nossa independência antes de Portugal foram os Estados Unidos. Mas não porque eles são bonzinhos também, não. É porque havia toda uma linha de pensamento colonialista, né, levantado por uma doutrina de um senador americano chamada doutrina Monroe, que eles diziam que a América era para os americanos. Entendi. Eles estendiam essa defesa da América do Norte, mas pensavam isso no continente. Nos primos da Central e da do Sul. Por quê? Com medo de uma recolonização que pudesse vir da Europa e tal. Eles tinham planos pra gente. Planos. Olha, estamos aprendendo bastante coisa. Não sei se muito do que foi dito aqui você já havia aprendido na escola, né? Ou então em outras situações e oportunidades, mas olha, estamos aprendendo bastante aqui com essa participação. De fato, Dom Pedro era meio curto de conversa, né? Você vai lembrar que a guerra... ele como negociador... A guerra do Paraguai aqui, por exemplo, ele o conflito com o Paraguai, em que tentou-se uma carta... Soler, como era o nome dele? O Solano? Solano. Do Paraguai? Aí era Pedro II. Era Pedro II. Isso. Eu estou agora... Pedro II. Tem razão. Mas também, pelo jeito, Pedro II era bem curto para... Ele tinha um traquejo bem maior que o pai. Mas ele nem respondeu a possibilidade de cessar a guerra ou de evitar a tragédia lá, né? Andou executar e acabou. Foi uma carnificina. Foi uma carnificina, foi um absurdo, né? Ocorrido. E a gente tem a Inglaterra aí no meio também. Também. Quem patrocinou a Guerra do Paraguai foi a Inglaterra. E aí você não acredita, mas o Paraguai era o país mais desenvolvido da América do Sul naquele momento. Naquele momento. E poderia competir com os mercados ingleses. Dá para acreditar nisso? Só que depois ficou com a sua estrutura bélica e a sua defesa toda fragilizada, ao ponto essa barbárie, né, de ter colocado crianças, mulheres em cima de cavalos, vestidas de soldado para defender o país. Mataram todos. Né? 1/3 da população ativa paraguaia foi morta. Mataram assim. Coisa que podia ter sido diplomaticamente discutido, né? Que Dom Pedro II, nesse caso, né? Sim. Friamente não quis nem conversar. Havia ali uma aliança com a Argentina, com o Uruguai.
Sim, tinha. Brasil, Uruguai e Argentina. A coisa era muito maior que isso. O complicado do Paraguai é que ele não tem saída para o mar, né? E ele se sentiu isolado. Ele precisava dos rios, né, brasileiros, e precisava do Rio da Prata. O Rio da Prata foi a grande para chegar, razão, né? chegar no Atlântico. Fechava o Rio da Prata lá, Paraguai não tinha como sair com... Escoar a mercadoria. E os países aqui, numa aliança tripartite, né? Sim, sim. Largaram o Paraguai isolado e aí, bom... Mas é uma história interessante de ver. A assim, maldade onde chega. Não? O que é ter no comando um cara frio, calculista e... né? Porque a verdade é que às vezes isso se repete nos tempos modernos, né? Vamos pegar muitas nações no mundo que tem no comando uns malucos, né? Não digo que maluco, mas o cara que a hora que senta no poder, ele viaja na maionese e acha que pode tudo, né? E essa história da guerra Brasil, do conflito direto, né? Brasil por Paraguai, aí ela é uma história interessante para você, né? Para ver onde nós podemos chegar, né? Foi o maior conflito, né, que o Brasil se envolveu. O Solano não era flor que se cheirasse, né? Mas... muito poderoso, né? Era um ditador na época, mas ele tinha um planejamento para o Paraguai. Bom, aqui nós saímos da independência, isso. Mas a culpa foi minha aqui. Assim, eu acho interessante isso, porque a história, a gente precisa desmistificar a história. Por quê? Porque muita gente fala assim, mas isso aí fica decorando nome, data, lugar. Não é nada disso, gente. A gente precisa compreender esses detalhes que são... na verdade, os elementos que vão fazendo, que amarram, né, coisas que estão soltas aqui e que acabam se amarrando logo ali, ou logo lá. Então, muitas vezes, quando eu estou dando aula, eu falo, gente, tá vendo isso aqui? Essa linha tá solta aqui. Guarda isso que a gente vai amarrar logo ali. Então, evidente que quem não é o especialista no assunto, ele não tem muita noção desse todo. Mas é isso, gente. É um mundo, assim, que é fascinante. E a hora que você começa a estudar a história é que você começa a compreender o presente. Sem isso, não dá, né? Não dá. Não dá. Não dá para entender o que está acontecendo no Brasil hoje se você não estudar a história dele. O povo que não conhece a sua história certamente vai repeti-la. E principalmente nos seus erros. É o que dizem sempre, né? Quem não conhece a história tende sempre a repetir os mesmos erros. Sim. Né? É por isso que muita gente fala assim, eu já vi esse filme. É bem isso aí mesmo. Eu já vi esse filme. Né? Boa, bem lembrada. Não me lembro de quem foi essa frase, mas ela diz mais ou menos isso. Povo que não conhece a própria história tende a repetir os mesmos erros. Sim. Né? É bem isso aí. Mas, de qualquer maneira, chegamos aqui a um 7 de setembro bem diferente de outros tantos. E mudando sempre, né? Porque a gente ia na escola com um brochezinho da verde e amarelo. As pessoas botavam verde e amarelo na antena do carro na Semana da Pátria. Depois perdemos esse costume. A bandeira ficou escondida só pro dia do Jogo do Brasil... né? E eis que de repente a bandeira, que não é de ninguém, é do povo, é de um país inteiro, ela volta a ser empunhada da forma como está sendo. E aí eu estou falando, ao falar assim, vamos lembrar que a bandeira é do Brasil. Sim. Né? Antes que alguém se aposse dela. Não é, a bandeira é brasileira. Eu não estou falando agora de um governante, de quem quer que seja. Estou falando dos nossos símbolos nacionais. Sim, né? sim. Em outros tempos reverenciados, depois de uns 20 anos para cá meio esquecida e ultimamente muito empunhada, né? E talvez, até como nem se podia imaginar, chegamos a um 7 de setembro em que nunca se vendeu tanta bandeira. Né? E... como é que a gente pode refletir aqueles tempos nos dias de hoje nesse novo comportamento do brasileiro? Olha, eu acho positivo essa coisa do nacionalismo. Também acho. Né? Eu acho bem positivo. E como a bandeira é um símbolo, né, da pátria, eu acredito, eu penso que
tê-la enquanto símbolo é altamente interessante, positivo. O que a gente não pode se deixar levar são pelas paixões, né? Pelas paixões ideológicas, principalmente. Ou né? empunhar a bandeira por modismo. Sim. Daqui 5 anos ninguém usa mais. Eu também acho que nós nos distanciamos um pouco dos nossos símbolos nacionais por conta das regras todas de uso desses símbolos, né? Da exigência? Sim, por exemplo... da ritualística? Isso. Você, por exemplo, com a bandeira, e ainda isso é regra, porém, né, se fecha um pouco os olhos, você não pode usar a bandeira como, por exemplo, como um adorno de mesa, na roupa. Você não pode. Porque isso seria um desrespeito a um símbolo nacional. Coisa que a gente não obedece muito, né? Porque a gente tem lá estampado na camiseta, lá na canga da praia, lá na toalha. Então, a gente não obedece muito. Mas toda essa ritualística de utilização dos símbolos afastou um pouco a utilização, né, disso no dia a dia. Mas não é melhor ainda do que, como sei lá, tanto tempo atrás que ninguém nem tinha uma? Então, eu acredito que quando você envolve isso em coisas do seu dia a dia, aquilo se torna mais presente. Eu, enquanto professora, enquanto pessoa, enquanto educadora, eu penso que isso é um símbolo que se torna mais presente. Mas o que se pensava era de cair dentro de um desrespeito, dentro de algo que desagradava. Esse uso indevido é muito mais por hábito da sociedade ou ou a educação, o setor da educação deveria ensinar a prática correta antes? Eu acredito e não ensinou, enfim. Eu penso que é uma mescla das duas coisas, né? Eu penso que tanto a educação formal quanto essa questão da sociedade contribuíram para o uso banalizado, o uso desrespeitoso. Então, era esse o medo, né? Dessa banalização. Porque, de fato, a gente vê, por exemplo, os americanos são um símbolo de um povo que reverencia seus símbolos nacionais. Mas você vê lá, eles colocam em mastro, em suas casas, muito bem colocados. Eles não pegam a bandeira e saem fazendo churrasco em cima, ou para acender a churrasqueira. Né? Eles não usam a bandeira para acender churrasco. Para exagerar. Né? Não, eles amam os seus símbolos, mas eles utilizam dentro de um respeito. Né? É isso que a gente percebe. Nunca é a bandeira jogada lá para um canto aqui, acaba a Copa do Mundo, tem lá comemoração, no dia seguinte, o local em que o povo curtiu a Copa do Mundo lá, que o Brasil ganhou, não ganhou, enfim, tá cheio de bandeira, tudo indo pro lixo. Sei lá. Então, é justamente isso, né? De ter esse comportamento respeitoso com os símbolos. Né? Então, criou-se, né, foi estabelecida uma série de regras para você estar utilizando. E isso cai um pouco no esquecimento, né? Tanto as regras quanto os símbolos, por um certo tempo. Certos ou errados, aqui do nosso jeito, vamos comemorar o 7 de setembro, cada um ao seu jeito, inclusive muitos estarão em manifestações, e que tudo ocorra pela ordem. Não é? Sempre lembrar que estamos dentro de um Estado de direito em vigor, que é o mesmo Estado que permite a manifestação das pessoas, é o mesmo também que não recomenda que se saia da ordem. Então, se essas comemorações forem pela ordem, ora, muito bem, muito melhor do que outros feriados de 7 de setembro que se resumiram em praias cheias. E se você saísse para perguntar na praia que dia é hoje, alguém ia dizer: hoje é dia da República, da proclamação da República. Coisas assim, né? Sim. Então, melhor que o povo empunhe sua bandeira, se manifeste até mais dentro da ordem, né? Exatamente. E não confundir liberdade de expressão com direito de fazer o que acha que... Exatamente, né? É bom lembrar que porque tem gente que só olha na Constituição o direito de expressão, mas ele não leu, ou procurou não ler,
as leis regulamentares que dão responsabilidades para você executar esse direito que está na Constituição. Todo direito carrega em si deveres. Né? Todo direito. Então, de fato, na Constituição está escrito lá, liberdade de expressão está garantida na Constituição. Mas da Constituição resultou a regulamentação que impõe responsabilidades para quem fala, ou, entendeu? Para aquilo que você vai falar. Então, não é bem assim, faço do meu jeito que a Constituição me garante. Não, a Constituição diz, você tem o direito. E as leis regulamentares, que talvez muita gente não lê de propósito, é que estão dizendo lá, você pode fazer tudo isso aí que está lá na Constituição, mas ó, se você for irresponsável nessa manifestação da sua liberdade, você vai para a cadeia. Né? É, sim. E, assim, eu acho que, assim, talvez como última curiosidade, o Brasil foi um dos últimos países da América a se tornar independente. E foi a única monarquia do continente. Única. Todos os outros países, após a independência, optaram ou trabalharam para o sistema republicano. Nós fomos os únicos a optar, a trabalhar e a firmar uma monarquia. Uma monarquia. Uhum. Que foi transição, né? Depois para o... Mais que a... Esse detalhe também eu não sabia, eu não tinha observado isso aí. E muitas histórias que mudaram. Eu estava vendo ontem o ditador da Nicarágua, né? Ele ganhou o poder derrubando um ditador. Então ele seria o novo... Olha só como é que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente acha que é lindo, maravilhoso, né? O ditador da Nicarágua está lá, vai renovar mais um período lá, quase 40 anos, ditador, mas ele entrou derrubando um ditador e sendo a promessa, né, de um país democrático e tal. E ele começou a gostar do poder, sabe o que ele fez? Virou outro ditador. Está lá até hoje. Tem um livro muito interessante. O poder muda as pessoas, né? Tem um livro muito interessante que a gente trabalha isso na universidade, dentro da linha de filosofia e sociologia, que chama A Peste, do Camus, Albert Camus. E tem o filme também. E é justamente isso. É um vilarejo que é dominado por um ditador. E esse vilarejo ele se organiza para derrubar esse ditador. E o líder, né, desse grupo, ele é aclamado como o novo governante. Ele se torna um ditador pior do que o anterior. Basta lembrar a França, né? Com o fim do poder de Napoleão. Meu Deus, quem foi que assumiu lá? Ele veio com após Napoleão vem o Luís XVIII. Não, meu Deus, estou tentando lembrar o nome dele aqui, porque as atrocidades da época, o povo passando uma miséria, ele cresceu nisso aí, depois ele... Oh, meu Deus, depois eu vou pegar aqui que eu esqueci o nome. E ele toma o poder, né? Ele passa a ser o todo-poderoso, sob o argumento que ele defendia as populações mais pobres. Oh, meu Deus, agora me deu um branco aqui. E, no entanto, depois ele próprio virou algoz do próprio povo, né? O poder mexe na cabeça do cara e ele muda totalmente da queda. Então, cuidado com essa história aí, né? O que às vezes parece que a esquerda não é, muda depois, o outro muda depois. Com o poder na mão, aí você vai saber com quem que você está lidando. A gente tem, assim, nas questões partidárias, mesmo que no período de Dom Pedro, né, quando a estrutura partidária foi organizada, a gente vai ter assim uma fragilidade muito grande. Porque a postura ideológica ela é muito fluida, né? Por conta de estar mais próximo de quem comanda, de quem determina, então se muda de princípios e de valores numa velocidade muito grande. Então, a gente tem ainda hoje no Brasil, essa questão partidária é um pouco mal definida com relação à fidelidade, né, dentro do partido. O cargo é do partido, é da pessoa. A fidelidade é em relação ao partido, é em relação à minha pessoa. A gente vota
no partido, ou vota na pessoa, a gente vota num programa de governo, ou na pessoa porque ela é honesta. Quer dizer, mesmo a nossa própria educação político-partidária, ela é um pouco frágil nesse aspecto. Ela é um pouco, né, frágil. Muito bem. Professora, muito obrigado pela participação aqui. Aprendemos muito com a senhora e acho que os ouvintes também. O que valeu e fica sendo a nossa marca aqui para lembrar o 7 de setembro, que será amanhã, quando não teremos o programa. Porém, fizemos antecipadamente a nossa contribuição para lembrar aqui, ensinar a tantos ou outros relembrarem a história do 7 de setembro, e foi possível graças a professora Ana Lúcia, que esteve aqui com a gente, Ana Lúcia Funini, professora de História. Obrigado, Ana Lúcia. Eu quem agradeço. De novo a gente a trouxe aqui no programa e interrompeu aí um pouco da sua folga. Pra quê? Pra dar aula. Pra dar aula. Um abraço, professora. Muito obrigado. Obrigada.